Ciro Gomes, no Jornal Nacional, não ganhou um voto sequer. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não conhece o canal do Danilo César, já aproveita, se inscreva no nosso canal, ative a notificação porque todo dia tem um vídeo novo sobre eleições 2022 na TV. No nosso canal a gente analisa tudo o que está acontecendo sobre o período eleitoral na televisão, a cobertura completa dos canais Globo, Band, SBT, Record, Rede TV e os canais fechados, CNN, Jovem Pan, Record News, Band News, além também do que acontece na internet, sempre voltado para a cobertura de mídia. Resultado de pesquisa, debates, sabatinas, o que dizem os candidatos sobre televisão e tudo mais. Então, se você ainda não conhece o nosso canal e chegou aqui pelo feed, por pesquisa, por indicação, se inscreva no canal do Danilo César que você vai receber tudo sobre eleições 2022 na TV só aqui. Mas você que chegou aqui para ver a análise da participação de Ciro Gomes no Jornal Nacional, vem comigo. Por que eu digo que Ciro Gomes não ganhou um único voto sequer na eleição? Quem assistiu viu que Ciro debateu as ideias dele, os planos dele, falou de economia, falou de meio ambiente, falou da vida política, como transformar a política e fugir das garras do centrão, como fazer reformas, como aprovar as ideias dele, as leis dele, como mudar uma série de coisas. Falou de enchente, o que pouca gente fala. Foram várias perguntas feitas por William Bonner e Renata Vasconcelos, pouquíssimos momentos de embate, pouquíssimos, e ele conseguiu argumentar. Diferente de Bolsonaro, que foi para o confronto com Bonner e Renata. Quem não viu nossa análise é o vídeo anterior do canal, então corre lá e dá uma olhada. Foi muito diferente. Então, como eu digo, se Ciro disse só proposta e Bolsonaro teve só um embate, como Ciro não ganhou um voto sequer? Você me pergunta. Eu te respondo. Ciro teria sido aprovado se a entrevista para o Jornal Nacional fosse para ele dar aula em uma universidade pública, uma universidade privada. Ele contra o Bolsonaro ele teria ganhado de lavada. Mas não é o que se trata. É ganhar votos. Ciro falou coisas que a maioria das pessoas sequer entende. Usou palavras que o povo não tem ideia. A solução dele para as enchentes, por exemplo, não dá para entender uma pessoa normal. E é sempre bom lembrar que o Jornal Nacional tem um alcance extraordinário. Por isso, Ciro não tem como ganhar votos quando ele fala a linguagem que o povo não entende, quando ele explica soluções que ele vai trazer para problemas recorrentes que as pessoas não entendem. Quando ele fala de plebiscito para resolver dúvidas com o Congresso, as pessoas não têm ideia do que ele está falando. Quando ele diz que na questão do meio ambiente ele vai resolver pontos indígenas, pontos não sei de onde, pontos não sei do que, as pessoas não têm ideia do que ele está falando. E isso tornou a entrevista enfadonha. Aí você me pergunta, nossa, então o entrevistado no Jornal Nacional tem que gerar entretenimento e não jornalismo? Não. Mas ele tem que argumentar de forma com que a narrativa dele convença o eleitorado. E o eleitorado não se move só por propostas técnicas que ninguém entende nada. O eleitorado tem muito a ver com paixão, tem muito a ver com convencimento. Política, talvez depois de futebol e novela, é uma paixão nacional. Então, se o eleitor não se apaixona pelas ideias do candidato, pelas propostas do candidato e pelo próprio candidato, não adianta ele ter grandes ideias porque não serve para nada. Um grande exemplo disso é Marina Silva, que veio como uma onda em 2010, foi muito forte em 2014, mas chega na hora H, não tinha força. Porque embora com propostas incríveis, ela não sabe se comunicar diante da mídia. Ciro ontem foi visto por uma quantidade de pessoas que ele jamais vai ser novamente durante a campanha. E ele não soube transformar isso em voto. Ele não soube convencer o eleitorado de que deveria se apaixonar por ele e abandonar Bolsonaro ou abandonar Lula. Nas vezes em que ele tratou do tema, ele insistiu na guerra de polarização, em que ele se mostra um outro lado polarizado, e aí trocar 6 por meia dúzia ninguém quer. Ciro estava mesmo numa sinuca de bico. Ele tinha que arrumar soluções que parece não haver. Sair de uma guerra entre dois ícones, porque Lula e Bolsonaro são ícones pops das eleições brasileiras, e você entrar ali não é tarefa fácil, principalmente não tendo conseguido em 4 anos e precisar fazer em 40 dias. Mas a participação dele foi frustrante e não ganhou um único voto sequer. Além disso,
a audiência de Ciro foi muito mais baixa que a de Bolsonaro. Ainda não saíram os dados consolidados, mas na Grande São Paulo, Ciro teve 28 pontos de audiência, muito menos que os 31 de prévia que Bolsonaro havia tido. É sempre bom lembrar que Bolsonaro saltou de 31 para 33 nos consolidados em São Paulo. Vamos ver se Ciro também vai ganhar 1 ou 2 pontinhos no consolidado, que nós vamos divulgar lá na telinha, na minha coluna de eleições 2022. E por falar em audiência, quantas pessoas viram a entrevista de Jair Bolsonaro a William Bonner e a Renata Vasconcelos? Segundo dados da Cantar Ibope, que eu tive acesso e publiquei no Na Telinha com exclusividade, foi o assunto do dia ontem, vocês devem ter visto em algum lugar na internet, compartilhado por vários outros jornalistas, colegas, por várias pessoas influentes da política. Bolsonaro foi visto por 43 milhões e 200 mil pessoas na entrevista dele no Jornal Nacional. Isso significa que essa foi a audiência da entrevista toda? Não, isso são pessoas impactadas. Explico para você. Pessoas impactadas significam que durante os 40 minutos em que Bolsonaro esteve no Jornal Nacional, 43 milhões e 200 mil pessoas sintonizaram a entrevista por pelo menos 1 minuto. Esse é o critério do Ibope. Aí você fala, mas é diferente do número de visualizações do YouTube. Não, é até parecido. O YouTube considera como visualizações quem viu trechos da entrevista. Por exemplo, no Flow está lá com 15 milhões a entrevista do Bolsonaro, mas não são os 15 milhões que assistiram 5 horas de entrevista. Assistiram pedaços da entrevista. E é sempre bom ponderar. O Flow, os 15 milhões que estão lá, são visualizações que podem ter sido repetidos por pessoas iguais que repetiram, que viram mais de uma vez, que viram pedaços várias vezes. E também está há 1 mês no ar. Nós estamos discutindo o Jornal Nacional em tempo real, ao vivo. Ao vivo, 574 mil pessoas ao mesmo tempo assistiram o Flow. O próprio Flow falou, o Na Telinha fez essa reportagem especial falando sobre isso, é o grande recorde de podcast. No Jornal Nacional foram 43 milhões, isso equivale a 75 vezes o número de pessoas que estavam no podcast do Flow. Isso dá uma amostra do tamanho que é a TV aberta. Quão maior é a TV aberta e quão maior é a Globo. A Globo tem um alcance de 190 milhões de pessoas, a TV aberta atinge perto de 200 milhões de brasileiros, quase todo mundo tem televisão no Brasil, e a internet chega a metade dos brasileiros. Além disso, dessa metade, muitos não acessam o YouTube todos os dias, muitos não têm ideia do que é um podcast. Então, não cabe comparação entre TV aberta e podcast. E a prova disso é que, mesmo criticando a Globo, Bolsonaro foi até lá, deu a entrevista e falou para uma quantidade de pessoas que ele não vai falar na campanha, que ele não tem como atingir na campanha, nem nos canais dele, é muito baixo disso, nem no horário eleitoral, nem nos debates. E bateu recorde. Essa, no Brasil todo, foi a maior audiência do Jornal Nacional desde 25 de março de 2020. O que teve em 25 de março de 2020? O início dos anúncios da quarentena. São Paulo estava anunciando naquele dia, Rio de Janeiro tinha acabado de anunciar, a Globo tinha cancelado todas as novelas e estava começando com reprises. Então, a única programação ao vivo e inédita que existia era de jornalismo, que estava fazendo uma campanha sobre as primeiras mortes, os primeiros casos, a guerra do Bolsonaro de narrativa com Mandetta, todo mundo dentro de casa. Então, naquele dia, o Jornal Nacional marcou mais audiência. Só que de lá para cá, são 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio, nunca o Jornal Nacional havia alcançado a audiência que atingiu entrevistando Jair Bolsonaro. Os números de Ciro vão ser impossíveis de serem quebrados, porque as prévias já mostram bem abaixo. Ele foi abaixo em São Paulo, que é a maior praça, foi abaixo no Rio, que é a segunda maior praça, longe de ter ido mal. Por um palpite meu, o Ciro não vai ter sido visto por menos de 30, 35 milhões de brasileiros, o que é muita coisa, mas bem abaixo do Bolsonaro. Agora, com a audiência do Bolsonaro estabelecida dentro da Globo, porque em podcast muita gente defende que eles acionam robôs. Os bolsonaristas acionam robôs que aumentam o número de visualizações sem que seja uma pessoa assistindo. Na Globo não dá para dizer isso. No Jornal Nacional são pessoas assistindo. Então, com esses 43 milhões, a expectativa agora é da próxima quinta-feira. Quinta-feira, hoje não tem essa batida, e na quinta, Lula estará sentado na bancada do Jornal Nacional com Bonner e Renata. E aí nós vamos ver se Lula vai ter a mesma audiência, vai ter próximo, vai ter mais, vai ter menos do que o de Bolsonaro. Uma certeza todo mundo tem. Dificilmente Lula vai dar números abaixo de Ciro.
Só que tem duas coisas que pesam contra Lula. O Jornal Nacional recebeu em alta na segunda-feira, porque tinha acabado de estrear a novela das 6, tinha tido a grande virada da novela das 7 e estava um frio terrível no Brasil todo. Agora as temperaturas já subiram, as novelas não têm virada, o Jornal Nacional deve receber abaixo, com o Bolsonaro ele recebeu em 26, ontem recebeu em 22. É a tendência de receber, o Lula vai ter que remar mais rápido do que o Bolsonaro se quiser dar essa audiência. Mas Ciro não ganhou voto, Bolsonaro bombou e agora a expectativa é de Lula. Deixa aí seu comentário para mim e não se esqueça, se inscreva no canal do Deilo César para saber tudo sobre as eleições na TV.